querida, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos continuar respondendo as questões sobre o tema controle de constitucionalidade, questões que foram cobradas pela FGV na primeira fase do exame de ordem. Não esquece de curtir, de compartilhar, de fazer a tua inscrição no canal. Isso ajuda demais para que a gente consiga alcançar outras alunas e outros alunos que estão aí em busca da aprovação na primeira fase do exame de ordem. E aí, portanto, a gente continua trabalhando e produzindo conteúdo aqui no canal. Então, sem mais delongas, já vou colocar na tela de vocês aí a próxima questão para a gente poder responder, que é a 23ª questão aqui desse nosso bloco, né? Respondendo questões sobre o controle de constitucionalidade. Pessoal, olhem só, essa questão aqui, ela foi retirada lá do 8º exame de ordem que aconteceu em 2012. Vamos lá fazer a leitura para que a gente consiga extrair informações importantes dentro desse tema. Olha só, lei estadual de iniciativa do deputado X previu a criação de 300 cargos de fiscal de rendas e determinou o seu preenchimento no mesmo ano, sem indicar a previsão da receita necessária para fazer frente a tal despesa. Realizado o concurso público e depois da posse e exercício dos 100 primeiros aprovados, o governador ajuiza ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, arguindo a invalidade do diploma legal por vício de iniciativa. Então, alguém propôs aí o projeto e não tinha competência para propor, né? Então, argumento aqui, vício de iniciativa. Arguindo a invalidade do diploma por vício de iniciativa e por não indicar a fonte de receita necessária. Considerando as normas existentes a respeito do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa que indica o correto posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Gente, deixa eu só explicar, tá? Um tema rapidinho aqui para vocês, deu uma desfocada na câmera, agora voltou. Um tema rapidinho aqui que é importante a gente perceber. Olha só, no controle de constitucionalidade, como regra, se adota uma teoria chamada teoria da nulidade. O que é isso? Quando uma lei ela é declarada inconstitucional, o Supremo confirma que ela entrou na ordem jurídica violando algum preceito constitucional. Então, se a norma, se o diploma normativo é incompatível com a Constituição, na verdade ele nunca deveria ter entrado na ordem jurídica e, consequentemente, não deveria ter produzido nenhum tipo de efeito. É por isso que a regra, né, que a gente encontra no controle de constitucionalidade é que a eficácia das decisões elas têm uma eficácia ex tunc, ou seja, a decisão ela vai retroagir no tempo, né, para produzir os efeitos e desfazer as relações jurídicas desde o nascedouro daquela legislação, com esse breve e esse simples raciocínio. Se ela é inconstitucional, ela nunca deveria ter entrado no ordenamento jurídico. Então essa é a teoria da nulidade. Agora, excepcionalmente, existem algumas situações que a gente adota a chamada teoria da anulabilidade. Ou seja, é possível que mesmo após uma lei ser considerada constitucional, se conservar os efeitos que foram por ela produzidos. Mas, a partir de determinado momento, essa lei não mais produzirá efeitos. Isso ocorre, por exemplo, quando o Supremo, né, faz a chamada modulação dos efeitos temporais da decisão em controle. Então, por circunstâncias excepcionais, eu vou até inclusive voltar na tela aí para que vocês acompanhem comigo, tá? A leitura. Olha só, o artigo 27, tá? O artigo 27 aqui e o artigo 11, né? O 27 da Lei 9868 de 99 e o 11 da Lei 9882 de 99. A primeira legislação trata da ADIM e da ADC, né, da ADIM por omissão. E a segunda legislação trata da ADPF. E elas possibilitam, né, a exceção à regra, ou seja, ao invés de se aplicar a teoria da nulidade e desfazer todos os efeitos jurídicos da legislação declarada inconstitucional, se aplica a teoria da anulabilidade, mantém-se os efeitos jurídicos até então produzidos, mas a lei deixa de ser aplicada a partir de determinado momento, a partir da decisão, a partir do trânsito em julgado, ou até um momento futuro que o Supremo venha a fixar. O nome disso é modulação, tá, dos efeitos temporais daquela decisão. E quais são os requisitos? Observa aí que o texto é praticamente o mesmo. Acompanha a leitura do artigo 27 do texto da lei, né, 9868. Diz assim, ó, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, então, ó, segurança jurídica e excepcional interesse social
poderá levar o Supremo Tribunal Federal, desde que 2/3 dos ministros votem nesse sentido, né? O Supremo pode fazer o quê? Pode restringir os efeitos daquela declaração de inconstitucionalidade, ao invés de ser eficácia ex tunc, ser eficácia ex nunc, né? A decisão valer a partir do momento da sua a suspensão da eficácia da lei, a sua declaração, né? Suspendendo no momento da prolação da decisão a aplicação da legislação respectiva. Aquela decisão ela pode ter até uma eficácia após o trânsito em julgado ou até um momento futuro que o Supremo venha a fixar. Então vejam que são 3 requisitos aí, né? A gente tem a segurança jurídica ou excepcional interesse social e 2/3 dos ministros devem votar nesse sentido. Então há aquela lógica. Existem determinadas situações que o problema será muito maior aplicar a regra, os efeitos ex tunc, do que, né, praticar a modulação dos efeitos temporais e permitir que aquela legislação, né, conserve intacto os seus efeitos, mas que ela não deixe de ser aplicada a partir de determinado momento que a gente acabou de ver na legislação. Então, há situações que é preciso haver essa ponderação. Depois dessa breve explicação aqui, vamos voltar para a gente poder ver o que as alternativas falam sobre o tema, tá? Vamos lá. A letra A diz assim: não terá outra alternativa se não declarar a inconstitucionalidade da lei por vício de iniciativa com efeito ex tunc e julgar de plano inválido o concurso público, determinando a exoneração de todos os fiscais aprovados e a anulação dos atos por eles praticados. Minha gente, esse enunciado aqui, ele se encaixa exatamente numa possibilidade de modulação dos efeitos. Já imaginou a confusão que seria? Concurso feito, sem primeiros aprovados, já estavam trabalhando. De fato, a legislação ela tem um vício de iniciativa, né? Criação de cargos na administração pública fica a critério, né? A iniciativa de lei é de competência, é de iniciativa do chefe do Poder Executivo. De fato, tem uma falha. Mas isso geraria um problema muito maior, desfazer os efeitos daquela legislação, né, do que propriamente poder ali, em alguma situação ou em alguma medida, modular os efeitos. Tá? Então, letra A aqui não nos é a correta. Letra B. Não poderá acatar os argumentos da ação direta, uma vez que o governador foi quem autorizou a realização do concurso. Tá? Eu já vou parar por aqui porque é o seguinte: nenhum ato posterior convalida algum vício no processo legislativo. A lei era de iniciativa do presidente e foi proposta por um deputado federal. Quando chegou lá na hora de sancionar, o presidente sancionou. Então ele concordou, né, se convalida o vício de iniciativa. Nada disso, tá? Existe um devido processo legislativo aqui que precisa ser cumprido. E não existe ato posterior de convalidação. Tem que partir de quem tinha competência para propor, sob pena de haver um vício de iniciativa, tá? Letra C aqui. Deverá realizar uma ponderação de princípios e poderá, ao final, decidir pela constitucionalidade da lei e pela sua manutenção no ordenamento jurídico, apesar da afronta à Constituição, caso em que julgará improcedente a ação. Aqui o examinador foi criativo, né? Na hora de declarar inconstitucionalidade, ponderação de princípio, não. Você vai ver ali a presença da segurança jurídica, excepcional interesse, né, público ali, conforme os 2 dispositivos que vimos no outro slide, tá? Só nos resta ver aqui a letra D. Poderá, ao declarar a inconstitucionalidade, pelo voto de 2/3, olha aqui, ó, muito cuidado, que algumas questões colocam maioria absoluta, né? 2/3 dos ministros poderá restringir os efeitos da decisão, ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado, ou de outro momento que venha a ser fixado, preservando os atos praticados pelos fiscais. Então, letra D aqui é a nossa resposta. É exatamente uma situação excepcional, né, para fins de preservação do interesse público, né, interesse relevante, interesse social aqui, para fins de preservação da segurança jurídica, né, haver a manutenção dos efeitos, até então, né, daquele julgamento, da legislação, né, do concurso público específico. Então, aqui é um claro exemplo da possibilidade da modulação dos efeitos temporais, tá certo? Então, questãozinha aí que foi muito boa para a gente poder revisar, 23ª questão, tá certo? Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, não esqueçam, curtam aí o vídeo, compartilhem com quem vocês conhecem que estão, né, alguém que esteja estudando para a primeira fase do exame de ordem, faz a inscrição no canal e no próximo vídeo a gente se encontra, tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, até a próxima.